coronéis ganham bem. O salário de um coronel é nos últimos 2 anos. Eu preciso me destacar como comandante de polícia para eu poder ter vez na rota. Você vai falar, ninguém do regimento, ninguém de outros batalhões especializados acaba indo pra rota. Meu pai era corretor de imóveis e minha mãe é professora. Eu não tive nenhum coronel me orientando em nada, nem na entrada, nem na saída. Eu tive bem poucos coronéis que me aconselharam na polícia. Uma coisa é o conselho construtivo, aquele conselho que o cara vem de coração mesmo querendo te ajudar. Cara que bateu nas minhas costinhas e falou assim, você vai se fuder, hein? Eu tive um monte, minha carreira inteira. Mas é aquela ajuda do invejoso, manja? Que teu nome tá no jornal o tempo todo e o cara fala, acho melhor você parar com isso, você vai se fuder. Essas ajudas eu tive minha carreira inteira. Mas a ajuda do amigo mesmo, do irmão, são poucos. Um coronel Mauro da vida, poucos caras. Eu não tinha parente, eu não era filho de ninguém. E a polícia militar tem muito da cadeia hereditária. Tem muito. Mas eu não vim aqui para falar mal da minha instituição, que eu amo e fiz tudo que eu tenho hoje, eu tenho por causa dela. Então, vou tentar evitar falar sobre defeito na minha instituição. Eu acabei escolhendo ir para o policiamento no centro. E por que eu escolhi no centro? Centro de São Paulo aqui. Porque eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, eu precisava pegar o metrô para ir trabalhar. Aí eu acabei escolhendo o centro. Eu também era relativamente recruta, porque como eu não tive... Olha que interessante, quando você vai para academia do Barro Branco e você tem gente ligada à estrutura, coronel, não precisa ser coronel, pode ser um capitão que é seu irmão. Ele vai chegar para você com 15 anos e vai falar assim, Rogério, racha de estudar lá. Porque faltando 3 dias para formatura, os caras vão botar você num ginásio e é por número de nota que você escolhe para onde você vai trabalhar. E esse número de nota vai decidir se você vai ser coronel daqui 35 anos ou não. Você pode ser bom, você pode ser um lixo. Se você estiver entre os primeiros da turma, a sua chance de ser coronel, sendo uma porcaria, é enorme. Porque existe uma tradição na polícia que os primeiros, e não é só na polícia, é em todo o militarismo, os primeiros colocados de turma têm que galgar o último posto. Às vezes você pega um cara que ele é um inepto, um lixo de oficial, mas ele é um dos primeiros. Mas gabarita tudo na prova, né? Porque ele é bom de estudar. Mas ele não resolve um problema. Então, cara, eu não vou ser leviano de falar pra você que logo no primeiro ano eu percebi que tinha uma concorrência ali de nota. Mas eu nunca, no início da carreira, tive a real noção, uma conversa séria de alguém me preparando pra dizer assim, cara, abre mão da sua vida nesses 4 anos, se mata de estudar pra não sofrer esse tipo de baixaria. E eu levei a academia com uma certa tranquilidade. Eu, na hora que os caras... Passando na média. Porque os caras viravam a noite estudando, cara. Eu pegava uns caras velhos da minha turma, que entraram no sargento, e falava, mano, como que esse velho não dorme, cara? Se eu tiver com a idade dele, eu precisava dormir. Os caras passavam a noite estudando, rachando de estudar. E aí você fala assim, qual que é a nota que ele tirava na prova? 9. Eu não estudava bem menos, dormia, tirava 8,5. De 8,5 para 9, a diferença, pouco, né? 50 caras. Milésimo da nota te derruba lá embaixo. Então, essa guerra de nota que dura os 4 anos é um negócio doentio dentro da academia. E você não se ligou nisso nesse período que estava lá? Eu demorei para cair minha ficha e quando caiu minha ficha, eu achei que eu conseguiria ter uma vida decente dentro da polícia sem precisar entrar nessa guerra. Entendi. Eu falei, eu quero me formar, eu vou ser tenente como qualquer outro. E não é tenente bem já assim. tá legal, né? Não é bem assim. Porque na minha carreira, na minha turma, nós sofremos um estelionato hierárquico que complicou a nossa vida. 40 caras da minha turma, eles destruíram a carreira de tenente para capitão. Mas vamos voltar para a parte que é legal aqui do podcast. Aí o que acontece? Eu fui pro centro. Comecei a trabalhar como comando Força Patrulha. O que é o comando Força Patrulha? É aqueles tenentes, normalmente, mais novos, que chegam para comandar viaturas que atendem o sistema 190, que é o feijão com arroz da Polícia Militar. É o carro-chefe. E aí você é responsável por uma área enorme e você comanda uma tropa, 130 homens às vezes, de 30 a 130, numa noite, num dia, porque tem distribuições, mas para te dar um exemplo, no interior, um tenente desse às vezes comanda 4, 5 cidades, com 20 anos de idade. Tem policiais lá com 50. E tem respeito? Tem respeito? Não precisa de respeito, precisa de regulamento disciplinar.
É simples assim, por isso que funciona. Entendi. Entendeu? Qual que é a parte boa do regulamento disciplinar? Que não importa a minha idade, eu vou te dar uma ordem, você vai cumprir. Se a minha ordem for ruim, eu vou responder por ela. Então não fica vácuo de responsabilidade. E não fica vácuo de cumprimento de ordem. Mas se você dá uma ordem ilegal, Você vai ser preso. tá, mas o seu subordinado direto ali, ele tem que cumprir mesmo se a ordem Não, for legal? o regulamento fala que não. Tá. Além dele, na verdade é assim, se ele cumprir, ele vai responder junto. Sim, sim. Porque ele tá vendo que a lei fala manifestamente ilegal. Mas ele não cumpre e ele tem que relatar. Hã? Ele tem que relatar para um superior seu. Na hora, porque você vai ser preso se a sua ordem for ilegal. Entendi. Entendeu? Vamos dizer que a estrutura te dê medo. E se a ordem for idiota, ele tem que cumprir? Não tem ordem idiota, existe ordem e ordem ilegal. Não, mas pode ser que tenha uma ordem idiota. Vamos dizer, O que você entende por ordem idiota? por exemplo, tá acontecendo vários furtos numa região e você tem a galera lá, o pilotão lá onde você toma conta, e você, em vez de mandar uma força-tarefa ali naquela região, você destaca áreas que não tem menor sentido. Seria idiota, mas não seria ilegal, né? Ela seria, porque vamos aí- dizer assim, ela seria uma ordem. Porque tem justificativas, né? Até seria Então. mais difícil do cara falar, olha, ele tá dando uma ordem ilegal, né? Porque de repente era para mandar, pela experiência, não pela lei, era para você mandar, por exemplo, sei lá, 6 viaturas ali. Você fala, vou mandar só 2. Então, E quem como disse que tá errado ou como tá é certo? que funciona hoje? Hoje, o regramento, a parte técnica da polícia, ela é tão rígida, que se você der uma ordem dessa, ela vai aparecer pro chefe de quem deu a ordem. Por quê? Existe um negócio hoje que chama PPI. É o Programa de Policiamento Inteligente. Todo mês, os comandos, capitães, major, coronel, fazem reuniões com os operacionais, tenentes, e eles puxam o relatório estatístico, as manchas negras. E aí, esse oficial tem que explicar o que ele fez para combater aquela mancha negra. É técnico. Tá. Então, se eu der essas ordens, o meu chefe vai ver. Porque o resultado vem em número. É estatístico. E o pior, não fosse só essa supervisão dos níveis hierárquicos, e nós estamos falando de tenente, mas o sargento também dá ordem. O cabo dá ordem. Os praças têm hierarquia, eles dão ordem Sim, entre sim. eles. Então, não bastasse só esse nível de supervisão de coisas técnicas, que hoje é tudo técnico, o policial de nível abaixo não é mais aquele semi-analfabeto de 80 anos atrás que não sabia ligar um computador, que não tinha acesso à informação, que tinha medo do sistema. Hoje, cara, nós temos engenheiro, advogado, soldado. Um cara desse, que ele perceber que você tá dando uma ordem com viés diferente do que a finalidade dela, ele faz denúncia. Ele faz denúncia anônima no 181, ele faz denúncia na corregedoria, ele faz denúncia num podcast. Tem um podcast que faz um monte de denúncia. Toda denúncia que chega na polícia abre uma investigação preliminar. E aí alguém vai apurar. Então, comandantes hoje, e aí eu te falo, do nível de cabo pra cima, se ele der uma ordem ilegal, ele vai ser preso. Se ele der uma ordem idiota, ela vai aparecer. Aí você fala, então não tem? Claro que tem. Tem oficiais sendo presos o tempo todo. Preso que eu falo é administrativo. Sim. Eles tomam cadeia toda hora. Se você erra na gestão do policiamento, em 15 dias na reunião vai aparecer. Você já tomou cadeia? Já. Depois de tenente Tomei na rua? uma única cadeia como tenente. Porque eu fiz serviço fora no meu horário de folga. Eu Tipo trabalhei bico? com segurança. Ah, tá. Você a instituição proíbe, tem um regulamento disciplinar que pune. A diferença entre o crime e a transgressão disciplinar é o uso de material do Estado ou no horário, né? Você tem que estar completamente desvinculado de material e horário, tudo, não ter nenhuma interferência onde você exerce, aí você comete só infração e você vai tomar cadeia disciplinar. Tá. Foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. E essa cadeia já custou a minha carreira. Oficial que toma punição por trabalhar fora do horário, a carreira dele vai pro vinagre.
Porra, cara. No início dela. Você acha que você conseguiria ter chegado mais longe? Na verdade, é assim. Todos os oficiais que conseguem chegar, se fizer o mestrado, até o nível de tenente-coronel, que é comandante de unidade. Os 63 caras que são alto comando são escolhidos pelo comandante-geral, secretário ou governador, essas 3 pessoas. Essa questão aqui já é completamente política. Sim, sim. Completamente política. Se você for amigo pessoal de qualquer um deles, você pode ter feito serviço, você pode ter tomado cadeia. Nós temos casos de oficiais que tiveram cadeia, que tiveram vários problemas e foram escolhidos, porque é política. Para você ser promovido nesse último posto, basta você ter o doutorado. E eu fiz o doutorado. Então eu estava passível de ser escolhido para alto comando. Mas não fui escolhido. Não fui escolhido porque eu não tinha esse vínculo com nenhuma dessas autoridades muito forte. Eu não tinha. Entendi. Entendeu? E deveria ter outros na mesma situação sua também, então. Não, de formação, que eu quero dizer. Quando chega. Na minha turma de oficiais, a gente era 140 e poucos. 20 e poucos fizeram o doutorado. Esse é um problema, inclusive, que a polícia hoje estuda formas, porque a grande maioria dos comandantes não querem ser o último posto. Não prestam o doutorado. A carreira militar hoje tem um problema sério, que é o quê? A gente fica muito tempo nos postos de baixo, que eles são o nível de salário. Você imagina você comandar 3, 4 cidades, tropa, com acionamento o tempo todo. Você cuida da parte de material, parte disciplinar, da gestão do policiamento. Você tem um nível de estresse altíssimo, com um salário médio de R$9.000. Pensa isso em termos de empresa. Baixíssimo. E aí, eu vou te falar, eu fiquei nessa fase de tenente 16 anos. Por isso que às vezes vem alguns praças em podcast e falam assim, os coronéis ganham bem. O salário de um coronel é nos últimos 2 anos. De uma carreira de 35. Que também deve estar o quê? 20, alguma coisa? 20 líquido. Mas você ganha nos últimos 2 anos. E quantos chegam a coronel, Os últimos 32 que eu fiquei, assim, 16 eu ganhei 9. De capitão, você fala, nossa, de tenente para capitão aumentou muito, foi para 10. Puta. De capitão para major, foi para 12. E eu só ganho 20 porque eu dei aula a minha carreira inteira. E quando você dá aula nas escolas de formação, você agrega 10º a cada ano de aula dado. E o 10º aumenta em R$300. Entendi. Entendeu? Porque o coronel Manga Lisa ganha menos ainda. Ganha 15. Então, ao longo da carreira, você vai acrescendo algumas coisinhas e no finalzinho dela o teu salário não é bom, ele é suficiente, porque nem é bom. Sim, hoje, nos dias de hoje, se você falar 20 mil é ruim, não é ruim. Mas para um cara que teve todo esse... Se você tivesse numa iniciativa privada, provavelmente você estava ganhando 100, se você 50, tivesse ganhando, 80. Se eu ganhasse 20 os 35 anos, eu teria uma estabilidade financeira familiar para construir algo. Você vai me perguntar, por que você então optou por trabalhar fora e tomar essa cadeia no início da sua carreira? Porque eu resolvi fazer faculdade de Direito. E o que eu ganhava como tenente, pagando a faculdade, mais sua vida, seguro do carro, plano de saúde, aí você vai falar, você também quer muito, você quer plano de saúde? Tem o hospital da PM, eu sempre tive problema crônico renal, eu tinha pedra no rim pra caramba. E naquela época o hospital da PM não tinha máquina de litotripsia. E a minha mãe chegou e falou, meu amigo, você vai ficar urrando numa cama uma semana esperando uma vaga para fazer aquela endoscopia que busca? Sim, sim. Com a litotripsia você ia fazendo tratamento, você ia tirando. Faz um plano de saúde e começa em hospital particular. Meu salário já não dava. Para ter plano de saúde, seguro do carro, pagar a faculdade, não dava como tenente. Você não era nem casado ainda. Não, se eu fosse casado, Puta, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, eu optei no início da minha carreira por trabalhar para ter um pouco de conforto para minha família. E tomei a cadeia. Tomei a cadeia, já sabia que a minha carreira já estava comprometida. Puta. Só que depois, quando eu comecei a frequentar... Eu vou falar aqui... Quando eu comecei a frequentar a corte, eu percebi que isso era tudo uma conversa fiada.
Porque se você for amigo da pessoa certa, você chega onde você quer. É que eu não fui. Entendi. Entendeu? Tem aqueles caras de alto merecimento? Claro que tem. O comandante-geral que tá hoje, o Sub, o Coronel Coutinho, o Coronel Eric, o Corregedor, o Fábio Sérgio, o comandante do Choque, eu sou padrinho, a gente é irmão. O Coronel Racorte é um cara, assim, fora da curva, um puta oficial. A carreira inteira do cara é fodida. Então, tem uns caras escolhidos que merecem tá ali? Tem. Mas tem uns amigão aí, cara, que não servia pra ser porteiro de prédio. E tá em alto comando. Entendeu? Então, essa questão assim, ó, a falta de orientação no início, e às vezes não é orientação, é aquele cara que te blinda mesmo. Aí, quando você tem parente dentro da instituição, isso é mais fácil, né? Que o cara cata pela mão e fala, não, vem cá, vai fazer assim. Quer ver um erro que eu cometi? Numa determinada fase da minha vida, quando eu entrei para infiltração em quadrilha, queriam que eu fizesse o curso de inteligência. Eu fiz alguns cursos na área de inteligência, mas o específico da coruja de inteligência eu não quis fazer. Porque eu estava tão virado na caça dos vagabundos que eu falei, eu não vou ficar 3 meses numa sala de aula, não quero. Eu devia ter feito, porque dentro da instituição, todo mundo que tem a corujinha no peito é assim, prova que ele fez algo errado, porque senão esse cara é de confiança. Se você não tem a coruja no peito, se alguém falar alguma coisa, ele fez coisa errada, ele vai ter que provar que ele é bom. Então tem alguns nichos dentro da instituição Entendi. que te erguem. E eu não sabia, não tinha essa real noção de tudo isso, entendeu?